Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de Daniel. Vamos começar esse livro magnífico, escrito pelo próprio Daniel, que foi um profeta lá do Antigo Testamento, viveu nos tempos do exílio babilônico. E nós vamos ver o desenrolar dessa história, que tem muitos sinais apocalípticos e também temos aí algumas interpretações magníficas dessa história muito complexa e muito bem vivida pelo jovem Daniel e por todos os seus amigos que o acompanharam nessa jornada. Vamos ver o que diz hoje o capítulo 1 do livro de Daniel. Diz a palavra do Senhor: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornarem impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Meus queridos, que história! O livro de Daniel já começa falando aqui sobre a Jerusalém, que foi sitiada, que foi saqueada por Nabucodonosor.
Então nós vemos esses utensílios do templo e todos os despojos sendo levados para a terra da Babilônia, e especialmente aqui o templo construído em Sinear, era um templo ao deus pagão, né, e foi construído numa região mais ao norte de Jerusalém, também para oferecer aí os sacrifícios a este Deus, que era um Deus babilônico, não era o Deus de Israel. Então nós vemos que todos essas pessoas foram levadas para o exílio babilônico, e o rei começou a ver ali alguns jovens que tinham um futuro promissor. Então ele escolheu 4 desses jovens, o chefe dos eunucos ali, dos oficiais, né? Então Aspenaz, ele recebeu essa tarefa de analisar os jovens e escolher 4 jovens que poderiam servir lá para o rei da Babilônia, lá no reino da Babilônia. E tinha algumas características, né? Vejam só aqui as características: jovens sem defeito, de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e para que fossem capacitados a servir no palácio do rei. Então, deviam ser jovens bonitos. Olha só, gente, bonito, sem defeito físico, boa aparência, cultos, inteligentes e dominassem vários campos do conhecimento, versados no conhecimento. Gente, eram os jovens perfeitos aqui, né? Difícil achar jovem desse jeito, mas temos aí o exemplo de que Daniel e os 3 amigos eram esses jovens perfeitos para a função que o rei Nabucodonosor desejava para eles. E nós vemos que foi separado ali uma quantidade diária do alimento que era para o rei, também para esses jovens que foram escolhidos, mas Daniel faz aqui, junto com os seus amigos, um desafio para Aspenaz, fala assim: eu não quero me contaminar com esses alimentos do rei. Pode me dar só vegetais e água, e daqui a 10 dias a gente vai ver como que a gente vai estar de saúde. Conforme a gente estiver de saúde, aí você julga se faz necessário a gente comer os alimentos do rei ou se a gente vai continuar nessa dieta especial. Nós vemos aqui que esses jovens tinham uma dieta especial, uma dieta baseada em vegetais. E os vegetais, claro, né, trariam ali mais saúde para eles neste momento em que eles estavam passando da vida deles ali, em vez de comer as bobeiras que os reis comiam naquela época. Quero chamar a atenção para mais um aspecto importante que não está contido especialmente nesse texto, mas nós sabemos pela historicidade dos relatos aí que os banquetes naquela época eram regados a orgias, eram comidas também sacrificadas a ídolos pagãos, eram comidas oferecidas para esses ídolos. Então temos aí vários aspectos aos quais Daniel, Misael, né, os amigos, né, Azarias e Ananias, eles também disseram não. Eles não disseram não apenas para o pudim e a Coca-Cola do rei, né? Eles disseram não para os alimentos que eram sacrificados a ídolos. Eles disseram não para não participarem das orgias que os reis faziam quando os banquetes eram oferecidos. Nós vemos aqui, e eu gosto muito da versão revista e atualizada do versículo 8, que diz que Daniel, contudo, decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E na NVI diz apenas assim: ele decidiu não se tornar impuro, né? Mas a ideia é que ele decidiu firmemente. Ele não apenas decidiu no seu coração, mas ele levantou uma bandeira contra. Ele disse: eu não vou me contaminar com essas coisas, eu não vou comer comidas sacrificadas a ídolos, eu não vou participar dessas orgias, desses banquetes aí, não. Eu contesto tudo isso e eu não quero que essas comidas venham a fazer mal para a minha vida. Eu não quero que isso venha atrapalhar o meu relacionamento com o meu Deus. Por isso,
Daniel e os seus amigos foram recompensados por Deus, por essa fidelidade. Eles foram fiéis, mesmo quando o mundo estava oferecendo um banquete para eles, coisas fáceis, né? E vejamos que hoje em dia os jovens também passam por esses grandes desafios. Talvez aqui Daniel tivesse entre 15 e 18 anos de idade nessa época, ou seja, quando ele é jovem, quando a gente é jovem a gente se vislumbra com as coisas muito facilmente, e Daniel foi firme na sua decisão de não se contaminar com as coisas daquele mundo, das iguarias do rei. E sabe, irmãos, os jovens também enfrentam desafios hoje. Hoje nós vemos muitos jovens aí que estão cedendo a essas ofertas que o mundo faz. O mundo oferece as coisas muito facilmente, o mundo oferece aí orgias facilmente, e hoje nós vemos que muitos jovens estão sucumbindo, estão desistindo dos caminhos do Senhor para se entregar às orgias e para se entregar a esses alimentos sacrificados a ídolos. Entenda muito bem o que eu quero dizer com isso, né? Não estou falando apenas da questão alimentícia, eu estou falando das questões espirituais, né? O tempo todo nós somos bombardeados com esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo, com esse tipo de alimento, e muitas vezes a gente está cedendo. Mas Daniel decidiu firmemente não se contaminar com essas coisas, assim como nós hoje precisamos decidir firmemente não nos contaminarmos com essas iguarias oferecidas pelo mundo. Nós precisamos decidir no nosso coração, porque do nosso coração procedem as fontes de vida. Então nós precisamos blindar o nosso coração, nos proteger contra todas essas armadilhas, contra essas ofertas mundanas. Vejam só o desafio que Daniel e seus amigos fizeram para as penás. Durante 10 dias, dê só vegetais, e veja como que a gente vai se encontrar no final. No final de tudo, eles foram encontrados mais saudáveis, e mais do que isso, Deus ainda os abençoou com muita sabedoria. Vejam só o que diz aqui no versículo 20. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. O rei tinha ali os melhores ao seu dispor. Ele pesquisou, né? Ele fez ali vários processos seletivos para que tivessem vários encantadores, magos, pessoas que analisavam os astros, pessoas que analisavam os astrólogos, né? Faziam consultas a videntes, a mortos, todo tipo de coisa, gente. A deuses, enfim, e todos esses ficavam no chinelo para Daniel e seus amigos. Então Daniel e seus amigos eram jovens que comprometidos com Deus, eram muito comprometidos com Deus, eram jovens que eram firmes na sua palavra, e eles se encontraram aí 10 vezes mais sábios do que todos esses outros magos. Que eu e você hoje possamos fazer uma decisão firme em nosso coração de não nos contaminarmos com as coisas deste mundo, e assim experimentar Deus nos abençoando com muito mais sabedoria do que outras pessoas por aí, né? Que Deus possa nos encher de sabedoria, de graça, do conhecimento, para que sejamos versados no conhecimento, para que tenhamos essa pureza de Deus em nós, e para que tenhamos também essa graça de sermos pessoas que fluentes em tudo que a gente faz. Amém? Vamos orar? Senhor, nos ajuda, Deus, a dizer não para as ofertas do mundo. Nos ajuda, Senhor, a dizer não para os banquetes. Que sejamos firmes na nossa decisão, e que o Senhor nos abençoe, nos honre com a decisão que nós vamos tomar no dia de hoje. Senhor, ajuda-nos e nos ensina em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Manda aí para alguns jovens que precisam ouvir essa palavra. Jovens que precisam ser firmes nas suas decisões e que estão sofrendo aí algum tipo de bombardeio na sua vida espiritual. E também se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos devocionais praticamente diários aqui, que seja bênção para a sua vida todos esses devocionais. Amém? Forte abraço, tamo junto. Até mais.